Quero pedir atenção no texto que nós iremos ler inicialmente para base das nossas palavras nesta noite. Epístola aos Romanos 8 e 8 em diante. Capítulo 8 e versículo 8 em diante. Aleluia. Vamos ler o texto sagrado da palavra de Deus. Aleluia. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que de entre os mortos ressuscitou a Jesus, habita em vós, aquele que de entre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará o vosso corpo mortal, os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. Louvado seja para sempre o nome do Senhor. Aleluia. Meus queridos, a palavra de Deus é tão importante, tão importante em certos aspectos, porque acho que a igreja, ela ficou um pouco na defensiva. De algum tempo para cá, a gente vê os crentes se preocupando muito com a situação deles, de cada um deles. Nós ficamos na defensiva. E a igreja foi chamada, ela foi formada para assumir a vanguarda, a dianteira, para abrir caminho, para ocupar espaço. Basta a gente ler o livro dos Atos dos Apóstolos, o livro da igreja, ali, o começo da igreja, para ver como essas coisas aconteceram. Bem, mas com relação ao Espírito Santo e os dons espirituais, eu não sei, eu não ando em todas as igrejas, mas eu vejo muitos cultos online, vejo muitas pregações, e eu não vejo os pregadores ensinarem sobre o Espírito Santo e sobre os dons. E é um assunto sério, porque o apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Coríntios, a primeira carta aos Coríntios, ele diz, no capítulo 12, ele diz: irmãos, com respeito aos dons espirituais, não quero que sejais ignorantes. Ele estava dizendo: eu não quero que vocês ignorem os dons espirituais, que vocês não tenham conhecimento deles. Ora, nós sabemos que há muita meninice em meio à igreja evangélica, e também muita incredulidade, muita rejeição à obra do Espírito. Pessoas que pregam dizendo que os dons não são para a igreja hoje. Existem igrejas, existem ministérios
que se ocupam em sermões e mais sermões para dizer, para convencer as pessoas de que não existe mais os dons espirituais hoje. Eu tenho ouvido isso, tenho ouvido pregadores famosos, pregadores muito importantes, mas o apóstolo Paulo diz: eu não quero que sejais ignorantes. Nós precisamos saber qual é a atuação do Espírito Santo na igreja e em nós, em cada um de nós, porque o Espírito opera na igreja, mas ele opera individualmente em cada pessoa. Isso é importante. Bem, nesse texto, o apóstolo diz: vocês não estão na carne, mas no Espírito. Aí ele diz, ele dá a condição: se é que o Espírito de Deus habita em vós. Veja, esse se, ele coloca em xeque a minha falsa convicção. Eu posso ter uma falsa convicção de que eu estou no Espírito, de que o Espírito de Deus habita em mim, mas pode ser falso, porque existe a atuação de Deus em nós, ela depende não somente de uma convicção, de uma teoria, ela depende de experiência. E eu vi um pastor um pregador muito famoso, muito sábio nas letras, criticando e dizendo que os dons não são para hoje. E eu me encorajei até para fazer uma série de vídeos, gravar uma série de vídeos, para mostrar, porque assim como eu ouvi aquela pregação, e eu entendo que ele estava equivocado, porque aquela escola teológica da igreja dele, do ministério dele, muitas pessoas não têm o entendimento que eu tenho e vê a mensagem e crê naquilo que ele falou. Então, nós vemos aqui o apóstolo Paulo dizer: vós não estáis na carne, porque lá atrás ele diz: a carne é inimizade contra Deus. A carne é inimizade contra Deus. Aí ele diz: vós não estáis na carne, mas no Espírito. Não estáis na carne, mas no Espírito. Aí ele diz: se é que o Espírito de Deus habita em vós. Ele coloca as coisas como são, porque nós precisamos da experiência, o testemunho da palavra, o testemunho da fé e o testemunho da experiência. Aquele pregador dizia que nós, os pentecostais, não os neos, mas os pentecostais, acreditamos que o falar em línguas é a evidência do batismo com o Espírito Santo. Não é verdade? O falar em línguas é a evidência do Espírito Santo. Existe duas condições de se entender isso, do falar em línguas. O falar em línguas como evidência do batismo, e esse falar em língua dá testemunho para o crente de que o Espírito Santo está operando nele. E há o falar em línguas como dom. O dom de variedade de línguas é um dos 9 dons espirituais, que é
que Deus usa para a evangelização de estrangeiros. A igreja começou assim, lá no cenáculo, naquele dia. Naquele dia, o Espírito Santo veio sobre a igreja, os crentes que ali estavam, e as pessoas que estavam ali, 17 nações diferentes, descritas por Lucas, aquelas pessoas, cada uma delas, ouviram falar o Evangelho, os apóstolos e os irmãos falarem o Evangelho na língua de cada um deles. Os apóstolos não sabiam o que estavam falando, não sabiam para que eles estavam falando, não decifravam o que estavam falando, mas eles decifravam. Então, o dom de variedade de línguas é para auxiliar e operar a evangelização de pessoas de outras línguas, né? Agora, aquilo que o apóstolo Pedro falou em capítulo 2 e versículo 39 ou 38, que diz: cada um de vós arrependam-se e sejam batizados em nome de Jesus e recebereis o dom do Espírito Santo. É o dom do batismo, essa língua que nos edifica, essa língua que dá testemunho a nós. Então eu tenho o testemunho da fé, da minha fé, eu acredito que o Espírito Santo está operando em mim, a palavra de Deus diz que Ele está operando em mim, e o testemunho do Espírito Santo, que testifica com o meu espírito, e que também, obrigado, me dá o testemunho pelo falar em línguas. Bom, então o texto, voltando ao texto, capítulo 8, e versículo 8, diz o seguinte: portanto, já repeti várias vezes, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Versículo 8, versículo 9: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E aí o versículo 10 diz: e se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito, o nosso Espírito, nesse caso aqui o nosso Espírito, vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que nos mortos ressuscitou a Jesus Cristo habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os nossos corpos mortais pela ressurreição. Que coisa maravilhosa. Bem, Jesus Cristo resgatou a igreja, salvou a igreja, comprou com o seu sangue, pagou, morreu. Ele fez isso. A igreja é dele porque ele comprou com o seu sangue. Está nas Escrituras do Novo Testamento isso em várias partes. Porém, irmãos, o Espírito Santo foi quem uniu a igreja, foi quem organizou a igreja. Até
O dia de Pentecostes existia apenas os seguidores de Jesus, aqueles que seguiam a ele. Diminuiu muito, muito. Eram multidões e no final ali estavam cerca de 120. Eram os seguidores. Depois que o Espírito Santo desceu, foi organizada a igreja. Amém? A igreja foi organizada. Agora, isso está na Escritura e passa batido, muitas vezes os irmãos não entendem, ou não buscam, ou não procuram, mas aqui no capítulo 12, de 1 Coríntios, versículo 12 e 13, diz o seguinte: porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Veja, corpo e membros. Aí o versículo 13 diz: pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um mesmo Espírito. Então, esse texto aqui, ele é de uma revelação importantíssima, porque aqui nós vemos que o Espírito Santo, eu uso a palavra batismo, o Espírito Santo nos inseriu, formou de nós, que somos os membros, o corpo. Foi o Espírito Santo que uniu, que tomou todos aqueles que creram, receberam Jesus e fizeram um corpo, e fez um corpo. E o apóstolo diz: todos somos batizados no mesmo Espírito, ou seja, esse batismo aqui não é o batismo em águas, não é o batismo no Espírito Santo, é o batismo de inclusão ao corpo de Cristo. Quando cremos e somos regenerados, nascemos de novo, nos tornamos uma nova criatura, o Espírito Santo nos insere no corpo de Cristo. Isso não é maravilhoso, irmãos? É quase foge da nossa mente, mas dá para entender, com um pouquinho de esforço mental, dá para nós entendermos. O apóstolo Pedro fala disso, dizendo que nós éramos pedras rústicas, e o Senhor nos trouxe, no caso do Espírito Santo, e nos montou no templo. Ele preparou, ele burilou essas pedras rústicas e colocou no templo de Deus, né? Quer ver? Vamos ver isso. Eu gosto de ver lendo na Escritura, porque a gente tem mais mais noção do que na verdade é. Na primeira carta de Pedro, aleluia, capítulo 2, aleluia, que é a segunda, primeira carta de Pedro, gosto de fazer isso, mas é o jeito. Versículo 2, ele diz aqui no versículo 4: chegando vós para ele, pedra viva, reprovada
Na verdade, pelos homens, aqui se refere a Cristo como a rocha, a pedra. Mas para com Deus eleita e preciosa. Aí veja o versículo 5 do capítulo 2 de 1 de Pedro. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Aleluia. Pelo que a Escritura diz, pelo que na Escritura está, você afirma, ele, eis que ponho em Sião uma pedra, era a pedra Cristo, e nós como pedras pequenas. Sabe o nome que Jesus deu para Pedro? Uma dessas pedras. Esse que escreveu essa palavra aqui, ele entendeu muito bem. Tu serás chamado Cefas, que era uma pedra pequena ou um pedaço de pedra, um membro da igreja de Cristo. Isso é importante, irmãos, mas toda essa obra é feita pelo Espírito Santo. Agora, por que se deve aprender isso? Porque nós precisamos saber como nos relacionar com o Espírito Santo, como viver aqui na terra sem entristecer o Espírito Santo, sem cometer erros contra ele. E a palavra nos ensina, e a palavra é zelosa. Jesus falou com zelo sobre o Espírito Santo, dizendo que, olha, quem pecar contra o Pai pode ter perdão, quem pecar contra o Filho tem perdão, mas quem pecar contra o Espírito Santo não tem perdão, nem nesta vida, nem na outra. É muito sério, nós precisamos entender a obra de Cristo. Às vezes a gente vê as pessoas tomando o nome do Espírito Santo em vão, às vezes há meninice em algum lugar, e as pessoas dizem que é o Espírito Santo, por ignorância. Por ignorância, as pessoas fazem isso, e eu não culpo diretamente elas estão querendo ser espirituais, mas sem entendimento. Aí quando o apóstolo diz, não quero que sejais ignorantes, ele está dizendo, é preciso ensinar, é preciso instruir as pessoas como conviver com o Espírito Santo, porque é o Espírito que nos conduz, é o Espírito que é o nosso guia, é o Espírito que é o nosso consolador, é Ele que nos leva a toda a verdade, nos ensina todas as coisas, é o Espírito Santo, é Ele que está aqui na terra. Jesus está lá, Ele está aqui na sua onisciência, na sua onipresença, mas o Espírito Santo está presente, Ele enche a terra. Ele está em qualquer lugar do planeta ao mesmo tempo, mas Ele está aqui na terra. Ele só vai daqui quando levar a igreja. Aleluia! Então, queridos, nós precisamos de chegarmos mais perto. Se fala tanto, as pessoas falam tanto, e não é que quando a gente fala procurando equilibrar uma situação, as pessoas acham que a gente é contra certas coisas. Não é. Que as pessoas se preocupam tanto com prosperidade, com bênçãos. Olha, irmãos, as bênçãos de Deus, elas estão já liberadas para nós. Pode crer, porque esse negócio só ensina os crentes a serem egoístas, a procurarem a Deus por causa de bênçãos. Isso é egoísmo. A Bíblia diz que Deus sabe o que nós precisamos. Deus sabe. Agora, quando Jesus ensinou a oração do Pai Nosso e disse que o pão nosso de cada dia, nós orássemos pedindo o pão nosso de cada dia, eu fui me preocupar um pouco com isso aí, porque logo em seguida, no mesmo texto, ele diz que nós não devemos nos preocupar
com o que haveremos de comer, o que haveremos de beber, o que haveremos de vestir, porque o Senhor sabe, o Senhor cuida dos pássaros, e como não cuidaria de nós, homens de pouca fé, de pequena fé. Aí eu fui entender que o pão que o Senhor Jesus ali está se preocupando em falar, é aquele pão que ele fala no capítulo 6 de João, do Evangelho de João. Quando ele diz ali que ele é o pão da vida, aleluia, ele é o pão que desceu do céu. Então o pão nosso de cada dia é o próprio Jesus. E olhando lá para o deserto, nós vamos ver que ele alimentou 40 anos o povo de Israel com maná diariamente. Louvado seja o nome de Jesus. Então, quando nós tiramos os olhos das coisas materiais, porque essa coisa da material, de buscar as coisas material, nada mais é ou menos do que a nossa falta de fé, a nossa falta de confiança no Senhor. E aí vem o egoísmo. Quando alguém quer alguma coisa a mais, aí já é egoísmo. Um emprego grande, bom, uma casa boa. Deixa que Deus traga isso a nós. Deixa que Deus traga isso. Se Deus quiser, porque tem gente que depois que tem uma casa boa, um carro bom, não mudou? Você não conhece gente assim? Deixou a igreja, viveu agora, achou que não precisa mais, ele tem só uma fé teórica ali, e alguns nem isso, né? Então, queridos, quando Deus diz que nós não devemos nos preocupar, que Ele cuida, e quando Ele diz o pão de cada dia dá-nos hoje, Ele está dizendo o pão, porque lá em João capítulo 6, ali o verso 35 em diante, ele fala sobre o pão, e ele diz ali para os judeus: olha, Moisés não deu o pão do céu, não. Quem deu o pão do céu foi o vosso Pai, nosso Pai que está nos céus. E o pão que Deus dá aos homens está aqui, sou eu sou o pão da vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Portanto, nós precisamos de Jesus. O Salmo 23, ele sintetiza isso ali quando o salmista diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele sintetiza. Eu tenho pastor, eu tenho tudo. Se eu tenho pastor, se o Senhor é o meu pastor, nada vai me faltar, e eu não preciso buscar migalha. Eu não preciso estar me preocupando com isso ou com aquilo. Eu só tenho que viver. Claro, eu não estou falando que não se trabalhe, não ser diligente para arrumar as coisas, porque também tem esse lado que a Bíblia diz que nós devemos trabalhar até de noite para não depender dos outros, né? Mas eu estou falando que Deus cuida de nós, e o Espírito Santo quer nos levar, porque isso é vida abundante. O Espírito Santo quer nos levar a uma vida abundante. O que é vida abundante? É vida, não é aquela vida miserável, é a vida abençoada. Ele quer nos levar. Agora, quando vamos ver a carta, o que Tiago escreve em sua carta, e que ele fala ele traz à mente essa parte da ganância das pessoas. Ele diz: pedi e não recebeis, porque pedis mal, né? Correis atrás ali, indo um pouquinho lá para o Antigo Testamento, o profeta Ageu diz que as pessoas, eles ganham muito dinheiro, mas botam no saco furado.
Ele fala disso, um saco furado, né? Cai lá, vai embora, desaparece, né? Então, o pouco com a bênção de Deus é muito. Isso não é um chavão que a gente usa, não. Isso é verdade. O pouco com a bênção de Deus é tudo. Basta lembrar como ele alimentou 5.000 homens e entre mais mulheres e crianças com 2 pães e 5 peixes. 2 peixes e 5 pães. Não vou confundir. Então, queridos, o Espírito Santo quer nos levar, porque quando Ele nos guia, quando Ele tem a liberdade de nos conduzir, quando Ele tem liberdade de influir em nossos pensamentos, e é necessário que Ele influa, como disse Isaías, o Senhor através de Isaías, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos os vossos caminhos, diz o Senhor. É bom que a gente se disponha a andar o caminho do Senhor, se disponha a seguir o pensamento do Senhor. Mas como é que eu posso fazer isso, pastor? Pelo Espírito Santo. Escrevendo na carta aos Coríntios, Paulo diz no capítulo 2, e versículo 14, ele diz: o homem natural não entende as coisas do Espírito de Deus, porque elas se discernem espiritualmente. Aí anda um pouquinho, quando ele chega no 16, ele diz: mas nós temos a mente de Cristo. Aleluia, aleluia. A mente de Cristo é a direção do Espírito em nós, o Espírito Santo de Deus. E se nós não estamos na carne, se nós estamos no Espírito, então o Espírito vai nos guiar, o Espírito vai nos levar a toda a verdade, vai nos ensinar todas as coisas, e nós vamos ser muito abençoados. Mas nas igrejas não estão se preocupando em ensinar. E o apóstolo diz, em relação aos dons, ele diz: não sejais ignorantes, não ignoreis. E quando essa ignorância reina na igreja, os crentes começam a fazer coisa errada. E a palavra de Deus é que nos ensina, mas nós precisamos nos sentar para ouvir a doutrina da palavra de Deus, ouvir o ensinamento da palavra de Deus. Quando a gente passa horas falando da gente, ou falando de alguma coisa, falando do mundo, há tanta coisa hoje. Se eu vou falar do mundo, mas a minha preocupação, o meu compromisso é com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, penetrante, mais do que espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração do homem. Aleluia! Nós ficamos por aqui com essa palavra. Quero dar um abraço aos irmãos que nos assistem através da rede social, da internet, e às vezes ele não entra na hora, mas ele vê depois, e vê muitos veem. Nós estamos aí com mais de 300 pessoas na última administração que fiz aqui, e isso é muito importante. 300 pessoas, enche aqui 3 vezes isso aqui, né? É muita gente. E a gente alcança através da internet. Deus abençoe os irmãos que estão cultuando conosco à distância. Eu vou orar nesse momento. Se os irmãos quiserem ficar em pé, nós vamos orar. Vamos agradecer a Deus essa palavra. Quantos são felizes? Quantos abraçam essa palavra? Quantos recebem essa palavra? Olha, me impressionou alguma coisa, aquele texto que eu li lá de 1 Coríntios 12, e versículo 13.
Todos nós bebemos do mesmo Espírito. Que palavra bonita, bebemos do mesmo Espírito. Recebemos o mesmo Espírito. É uma coisa maravilhosa. Se nós bebemos a ceia, tomamos o cálice e o pão em Cristo Jesus, nós bebemos agora do mesmo Espírito. Louvado seja Deus. Pai Celestial, muito grato estamos em poder trazer uma palavra, compartilhar uma palavra, receber uma palavra da Tua parte, Senhor, uma palavra Tua, e poder compartilhar com os irmãos essa palavra. Abençoa cada um deles, abençoa a nossa crença em Ti e ajuda-nos a prosperar nela, para crescermos. Olha para as pessoas que nos ouvem à distância também. Oh meu Deus, estão recebendo a Tua palavra à distância. Te louvamos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém, amém. Alguma coisa? Então a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Amém, amém. Deus abençoe. Glória a Deus. Aleluia.